Fala, adoradores dos grilos de motoca. Pois é, finalmente saiu o filme do Shin Kamen Rider. Eu sei que no canal tem muito conteúdo de Kamen Rider, mas nessa época de 50 anos da franquia, realmente acabou saindo muita coisa. Mas prometo a começar a dar mais espaço para outras séries que não fazem parte das franquias mais badaladinhas. Afinal, não quero ser igual essa galera limitada que age como se Tokusatsu se resumisse a Kamen Rider, Sentai e no máximo Ultraman, né? O filme já está disponível na Amazon Prime Video, mas está com o título ocidentalizado, Shin Masked Rider, em vez de usar o nome Kamen Rider. E mais do que isso, eu não entendo por que diabos na legenda eles usam o termo motoqueiro mascarado em vez de Kamen Rider, porra. Afinal, a maioria das pessoas que vão consumir vão assistir exatamente por se tratar de Kamen Rider. Não sei se é uma tentativa para tentar atrair público de fora da bolha Tokusatsu, ou se os envolvidos na legenda apenas não fazem ideia do que se trata, apenas pegaram as legendas em inglês e apenas traduziram e foda-se. Eu particularmente acredito mais na última opção. O filme chama Shin Kamen Rider, e se tem Shin no nome, já sabe o que significa, né? Sim, foi produzido por Hideaki Anno, homem de cultura que fez muita coisa boa e Evangelion. Alfinetada em Evangelion só pra não perder o costume. Mas falando em produções de Hideaki Anno, já fiz vídeo aqui sobre Gunbuster, esse anime lindo e formoso que ele produziu antes de Evangelion, Shin Godzilla e Shin Ultraman. Se não viram, deem uma olhada. E como falei nesses vídeos, Anno é bem otacão. Sempre foi louco por Tokusatsu, animes de mecha, e tem até esse vídeo dele trocando ideias sobre Kamen Rider Showa com um molequinho na escola. E a menininha do lado lá, caralho, como vocês são nerdão. 電気のやつカブトムシ話が合うの。オタクの会話ですよね E essas paradas Shin de Hideaki Anno é tipo Chaves e Chapolin. Praticamente tem o mesmo elenco. Várias figurinhas carimbadas que aparecem tanto em Shin Godzilla, Ultraman e Kamen Rider. E falando em elenco, a Ruriko Midorikawa foi interpretada pela atriz Minami Hamabe, que vem cada vez ganhando mais destaque no Japão. Essa mulher tá presente em praticamente tudo. E ela é a protagonista do live action de Kakigurui que eu fiz a review. E por mais que otaquistas se recusem a aceitar, é infinitamente melhor que a aberração vergonhosa que é o anime. A história é a premissa básica de Kamen Rider, onde Takeshi Hongo acaba tendo seu corpo modificado com o intuito de se tornar uma arma viva a serviço da organização Shocker. Mas ele escapa antes de sofrer a lavagem cerebral, e assim passa a usar suas novas habilidades sobre-humanas para combater a Shocker, enquanto carrega o fardo de ter perdido sua humanidade. Em diversos momentos, o filme tenta remeter ao seriado de 1971, seja pela utilização de músicas de fundo da série clássica, ângulos, recriações de cenas, até filmagens feitas no mesmo local da série original. Além do próprio design do traje de Kamen Rider ser bem fiel da série clássica, o que causou incômodo para um pessoal aí que achou desnecessário eles quererem usar elementos estéticos dos anos 70 no filme atual. Pra essa turminha aí eu só posso dizer: vai tomar no cu, vai pro caralho! Ai, qual o sentido de fazer um filme novo se é pra usar um visual igual dos anos 70? Ai, datado. Imagina ser otário pra falar umas bostas dessa e ainda se sentir inteligentão. Tem mais que ter homenagem mesmo às produções clássicas, e acho que não tem absolutamente nada de errado em resgatar estilos estéticos, narrativos e conceitos vindos dos anos 60, 70 e tal. Acho infinitamente melhor reviver conceitos clássicos do que essas versões modernizadas horríveis que o pessoal insiste em fazer. Esses designs Ed que o pessoal insiste em chamar de visual mais realista, agindo como se o fato de ter uma estética mais sombria desse mais credibilidade. Coisa pra agradar esse pessoal de bumbum ardente que força essas conversas idiotas do tipo: se fizerem as roupas igual dos quadrinhos vai ficar cafonérrimo.
Se você se incomoda com cores vibrantes, colã, capa, esse tipo de coisa, você simplesmente não gosta tanto assim do que desgostar. Inclusive, o filme faz uma homenagem que achei bem legal, dando significado para a mudança de design que ocorre durante o seriado, quando o Kamen Rider passa a ter um traje patrocinado pela Adidas. E a ênfase na simbologia do cachecol, que era um elemento amplamente usado nos tokusatsu dos anos 70. Os heróis americanos costumavam ser associados às suas capas. E Ishinomori quis criar mais uma característica que distinguisse os heróis japoneses dos americanos. Por isso incluiu o cachecol. Nem de longe o filme tem a pretensão de substituir ou sequer tentar ser melhor que a série de 71. Ele visa transmitir o legado e significado de Kamen Rider para novos fãs, e não só isso, como tenta apresentar a um novo público conceitos de Shotaro Ishinomori, que sem dúvida é um dos mangakas mais importantes da história. O filme mistura elementos da série clássica com o mangá original de Shotaro Ishinomori. Aliás, acho até aconselhável ter visto a review que fiz do mangá para compreender alguns contextos que serão abordados aqui. Só para constar, o mangá foi lançado recentemente no Brasil pela editora New Pop, e eu recomendo muito, viu? Por exemplo, eles trabalham com o conceito do Kamen Rider ser algo mais grotesco. Quando Takeshi Hongo se transforma, as cicatrizes da cirurgia Kaizo Nigen se tornam aparentes. O capacete de gafanhoto, a roupa verde, não são a transformação em si, mas um traje sincronizado com sua fisiologia modificada. E mais do que usar elementos do mangá de 1971, o filme referencia diversas obras de Shotaro Ishinomori, como o Android K, que é uma homenagem ao robô Cade K, e no filme sua versão inicial se chamava Jay, o que é uma referência ao fato do primeiro nome de robô Cade ter sido Jay, e a primeira versão dele com esse rosto dividido no meio traz uma relação a Kikaider, além de diálogos com trocadilhos que só fazem sentido em japonês, que referenciam Kikaider e seu inimigo Hakaider. A Ruriko Midorikawa nesse filme é meio baseada na Milene de Cyborg 0091. Assim como a Shocker nesse filme é retratada de uma forma que lembra a Black Ghost de Cyborg 009 e a Organização Sem Nome que aparece em Mutante Sabu, que posteriormente se tornaria o Bamba no mangá de Inazuman. Falando em Inazuman, agora eu vou falar de coisas que podem ser spoilers para quem não assistiu o filme ou leu o mangá de Kamen Rider. Então se acham que isso possa estragar a experiência de vocês, adiantem pro tempo que eu marcar aí na tela. Bem, o Kamen Rider A-Go, ou Kamen Rider Zero Go, que aparece no filme, é inspirado no Kamen Rider não utilizado, que seria um protótipo de Kamen Rider Ichigo, criado pelo professor Midorikawa. Mas sua operação não teve sucesso e o mataram imediatamente. Então posteriormente passaram a usar o nome Kamen Rider Zero para nomear os diversos projetos de reinicialização da franquia que tiveram no decorrer dos anos. Anno se inspirou em sketch e conceitos desses tais Kamen Rider Zero, criados por Shotaro Ishinomori e Toru Hirayama, durante os anos 70 e 80. Esboços esses que acabaram dando origem a Sky Rider e Kamen Rider Black, por exemplo. E a mutação no rosto durante a transformação do Kamen Rider Zero também lembra o Inazuman do mangá. Além do início do combate contra o Rider Zero, tem contornos de filme de wuxia, tanto pelas vestimentas e cabelo de Ichiro, e também pelo início da luta, cujos seus movimentos se assemelham às coreografias de lutas inspiradas na ópera chinesa dos filmes de Kung Fu. Se quiser entender melhor sobre esse gênero, fiz um vídeo falando da importância do cinema de Hong Kong e sua influência ao redor do mundo. E Hideaki Anno teve culhões de matar o protagonista Takeshi Hongo, o próprio Kamen Rider, assim como ocorreu no mangá. No mangá, Hongo acaba sendo mortalmente ferido, no entanto eles conseguem retirar seu cérebro e sincronizar com o Itimon de Hayato, o Kamen Rider Neagle, que assume sua missão. Inclusive no filme tem uma referência a um diálogo do mangá em que Hayato se comunica com a consciência de Hongo enquanto corre de moto pela estrada, dizendo que através dele ele consegue sentir como se estivesse correndo contra o vento. Só que com toda certeza eu achei a morte de Takeshi Hongo bem mais impactante no mangá. E achei bem mais legal terem preservado o cérebro dele do que apenas terem colocado sua consciência dentro do capacete do Hayato.
Mas apesar de ter achado o mais impactante no mangá, a morte de Hongo no filme tem vital importância para a mensagem que o filme transmite. Que ser um herói significa muitas vezes abrir mão de seus desejos e se sacrificar por um completo estranho, ou até mesmo por um inimigo, colocando assim Hongo no mesmo dilema no qual seu pai havia enfrentado. Durante o filme mostra que ele carrega tristeza e certo rancor por seu pai, que era um policial, ter morrido nas mãos de um bandido. E em suas últimas palavras demonstrava mais preocupação com a segurança da vítima e do próprio criminoso do que com o próprio Estado e dos familiares que deixaria para trás. Se ele tivesse usado a arma, teria acabado com o bandido e teria sobrevivido. Mas então Hongo é colocado diante do mesmo dilema e acaba fazendo como seu pai. A meu ver, tiveram vários elementos que acabei achando mal executados. Por exemplo, eles criaram o conceito de prana, que é tipo uma energia vital, a alma, a força vital que tudo habita. Então as transformações dos humanos remodelados da Shocker, o que obviamente inclui os Kamen Riders, se utilizam dessa tal prana como energia. Mas sei lá, eu achei meio mal trabalhada essa ideia de prana. Em diversos momentos só soava como uma versão genérica de mana, usada em plot de diversos JRPG. Uma hora o filme tem contornos de ficção científica, mas em outras soa algo totalmente místico, e não acho que exista um problema em mesclar as duas coisas, já que em obras de Ishinomori é relativamente comum ter a mistura de tecnologia e misticismo. Mas a forma que foi executado não me convenceu. Daí o lance que comentei anteriormente sobre a consciência de Takeshi Hongo no capacete. Basicamente transferiram a prana dele. Também achei que exploraram um pouco a questão das cicatrizes, o lado grotesco que é ser um Kamen Rider ou um humano remodelado. Achei que faltou também a mensagem ecológica, que é ponto importante dentro do mangá de Kamen Rider. Além do fato dele se transformar usando a energia do vento como uma alusão à energia limpa e sustentável. A Shocker geralmente é retratada como uma organização criminosa militarizada que tem redes espalhadas em todo o canto do mundo, agindo nas sombras da sociedade e até usando governos para atingir seus objetivos. Direto falam que o arquétipo da Shocker é uma crítica ao nazismo, o que não deixa de ser verdade. Mas além disso é uma crítica que o Ishinomori fez a regimes autoritários e também a certas alas políticas japonesas da época, como aprofundei mais na review do mangá. No filme, a Shocker é retratada como uma organização que prega a felicidade da humanidade. Mas sabe como é, né? Pregam a felicidade de acordo com o que eles julgam ser bom sob sua ótica distorcida. Um terceiro ditar o que é bom pelos outros não deixa de ser um fascismo. E assim, a mensagem central do filme é que a busca pela felicidade sob a ótica egoísta, impor nossos desejos e pontos de vista aos outros, nos tornam monstros. Uma pessoa que não conhece o sofrimento é vazia por dentro, incapaz de sentir empatia pelo próximo. Portanto, alguém assim só é capaz de buscar essa felicidade egoísta. E assim, em paralelo à visão de Ishinomori do Kamen Rider como a dualidade entre o grotesco e o heróico, o filme também trabalha com a ideia de que a sensibilidade de Hongo, ao mesmo tempo que é sua fraqueza, também é sua força. Ele ganha uma força capaz de trucidar seus inimigos, uma máscara que retira seu pudor à carnificina. Mas ele se recusa a ser uma máquina de matar, transmitindo a ideia de que ser um herói é pensar antes nos outros do que em si mesmo. Ser herói é usar sua força para os outros e não para si mesmo. A história aborda questões bem atuais, como o desenvolvimento da inteligência artificial e pandemia, por exemplo. Aqui a Ruriko Midorikawa é uma humana artificial, diferente da série e do mangá clássico, que ela é uma humana comum. Mas acho que também trabalharam isso de forma confusa. Às vezes não dá pra entender se ela é uma pessoa, uma androide, uma ciborgue. Mas o fato é que de início ela se mostra ser alheia a qualquer sentimento. Uma pessoa fria, fechada que age como um robô, cujo todo pensamento é calcado na razão, lógica e objetividade. No entanto, vai se tornando mais humana e sentimental conforme convive com Hongo. Os primeiros minutos me trouxe uma ótima primeira impressão, mas isso meio que foi caindo ao decorrer do filme. A luta contra o Kumo Otoko, o Homem-Aranha, foi bem legal. Tanto pelo design dele, porradaria, acrobacias, perseguição de veículo.
E não é à toa que boa parte do material de divulgação do filme focou nessa batalha. Mas apesar do filme ser relativamente longo, tendo umas 2 horas de duração, tudo ocorre de forma corrida, poucas ideias são desenvolvidas, e a maioria das lutas e cenas de ação cai absurdamente de qualidade, sendo praticamente tudo resolvido na computação gráfica e com cenas escuras para disfarçar o CGI ruim. Por exemplo, no filme teve a batalha contra os 13 Riders, que foi uma passagem importante no mangá e teve um arco equivalente na série. Mas sinceramente foi uma cena horrível. As lutas do Change robô enchem menos linguiça do que essa sequência. Apenas uma luta feiona de computação gráfica ocorrendo em um túnel escuro. Depois fiquei sabendo que a ideia era fazer algo totalmente diferente, um campo aberto e tal. Mas no dia da filmagem teve chuva com tufão e não tiveram tempo de remarcar as filmagens e acabaram fazendo essa bagaça em CGI. Inclusive tem o início dessa batalha gravada na chuva que foi cortada da versão final. E o filme no geral me passa exatamente essa sensação de que boa parte dele tenha sido produzido às pressas. Acredito que o filme tenha sido prejudicado pelos prazos e pela verba baixa. Acho que todos já sabem que sou hater de computação gráfica. Prefiro infinitamente efeitos especiais práticos, cenas de porradaria com acrobacias, uma coreografia legal de luta, e o CG deve ser usado como suporte em algumas cenas, e não todo o efeito especial calcado nisso. Mas apesar dessa minha crítica, essa cena em específico da luta contra Rationa, a mulher Vespa, foi esteticamente bem interessante. Ela possui um charme único, mostrando uma luta em alta velocidade de uma forma que nunca havia visto. Achei que ficou bem artístico com os ângulos, os efeitos de iluminação, as quebras de frames. Essa é uma prova viva que cinema é muito mais do que apenas ter recursos técnicos. Como falei na review de Cybercop, muitas vezes a falta de recurso propicia um ambiente favorável para saídas criativas e experimentalismos. Mas infelizmente achei muitos conceitos e ideias pouco desenvolvidas. Por exemplo, a redenção de Hayato acabou sendo muito rápida e trivial demais. E a mulher escorpião pouco aproveitada e tal. Eu não achei o filme ruim, mas depois de ver Shin Godzilla e Shin Ultraman, eu esperava bem mais. O longa tem diversos elementos elogiáveis, boas ideias, homenagens pontuais, bons visuais, a fotografia muito bonita, mensagens pertinentes, um filme de ficção científica que fala do quão é complexo é ser humano, o sofrimento envolvido no simples fato de viver, e que o sofrimento e felicidade estão intrinsecamente ligados. Mas em muitos aspectos achei que deixou a desejar na execução. Talvez se o prazo, a verba, ou até se o filme fosse um pouco mais longo, poderia ser bem melhor. Achei bem legal as diversas homenagens, mas eu acharia muito mais foda se de fato fizessem filmes bons de coisas como Robot Cage, Kikaider, Inazuman e tudo mais. Sei que isso está fora do controle de Hideaki Anno, afinal são propriedades intelectuais que não pertencem a ele e foi algo feito com carinho como fã que ele é. Mas que seria foda ver filmes de tais obras em vez de se resumirem a pequenas homenagens, isso seria. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Eu esperava mais do filme, achei que tinha potencial para ser bem melhor, mas pra mim, sem dúvida, Shin Kamen Rider bota pra mamar qualquer um desses filmes de heróis hollywoodianos, carregando o charme único da estética e narrativa da ficção japonesa, que trata de assuntos profundos e complexos, sem recorrer àquelas papagaiadas manjadas e sem ter vergonha de ser o que é, abraçando os exageros e o lado fantasioso, sem tentar ser sóbrio como o cinema americano da atualidade tenta ser. Isso torna um filme praticamente obrigatório para qualquer um que se diz fã de Kamen Rider, Tokusatsu ou mangás clássicos. Então não compre essas ideias de influencers dodói da cabeça que vêm com conversinhas do tipo "Ai, é japonês, logo não é cinema". Ou mesmo de muitos aí que se julgam especialistas em Tokusatsu, mas pelo visto consomem com a bunda, não compreendem Shotaro Shinomori, não se deram ao trabalho de ler os mangás,
mas saem por aí perpetuando asneiras, tanto sobre Black Sun quanto Shin Kamen Rider. Então se não assistiram, corram lá pra Prime Video e tirem suas conclusões. E vocês aí, curtem Kamen Rider? Assistiram o filme? O que acharam? Comentem aí embaixo. E se por um acaso curtiram essa bagaça, metam um no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com os amiguinhos ou naqueles grupinhos de Tokusatsu. Até o próximo vídeo. Fui.